Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Arte e Espiritualidade. E hoje com o tema a energia positiva e negativa dos animais. Vamos lá? Um tema super instigante, essa energia positiva e negativa dos animais. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, é o Aleph Souza, que é veterinário, que é ubandista, que é amante da natureza, dos animais, né? Claro, sendo veterinário, só poderia ser. Seja bem-vindo, Aleph, aqui é o nosso programa. Então, e hoje a gente vai falar sobre esse tema aí dos animais, né? Que você é veterinário, médico veterinário. Né? Como é que é essa história? Realmente, os animais têm energias positivas e negativas, como a gente ouve falar? Sim, tem, né? Partindo do princípio de que o animal, ele também possui um sopro divino, uma essência divina, certo? Então, todo ser vivente de qualquer tipo de reino, mineral, vegetal, animal, o reino humano também, né? Possui essa essência divina, então, por conseguinte, também emana uma energia. O que a gente sabe em relação a diversos tipos de linhas de pensamento, de filosofias, de religiões, é que, no geral, os animais como um todo, né? Eles emanam energia positiva, né? Tem energia positiva e negativa porque tudo tem um equilíbrio. Mas essa energia, ela é muito mais benéfica para a humanidade como um todo, né? A nível de evolução, de crescimento, de relação afiliativa, né? Então, a maior parte dos animais emanam energias positivas. Mas como tudo na natureza há esse equilíbrio, né? Do sol, da lua, da noite, do dia, do positivo, do negativo. Então também tem aqueles animais que têm esse papel de trabalhar melhor, de lidar melhor com essas forças negativas, né? Só que são animais que comumente a gente não tem um contato tão pessoalmente. Que seriam animais mais como, por exemplo, um sapo, um morcego, uma serpente, né? Então sempre tem essas diferenças. Não quer dizer que eles são ruins, que são animais ruins, mas o papel deles é esse na natureza, né? Na natureza. Uhum. E a gente vai chegar aí nesse ponto. O pessoal tem algumas dúvidas, né, com relação... Por que a gente tem mais preferência, o ser humano, né, em geral, mais por cães e gatos? Por quê? Isso foge um pouco da questão do espiritual, assim, não é tanto por um ponto assim, energético, espiritual, é mais por uma questão realmente histórica, né? Porque por uma necessidade, o ser humano num processo de evolução mesmo, né, acabou atraindo mais facilmente e se relacionando mais facilmente com os canídeos, né, que aí se originou os cães selvagens para chegar ao cão doméstico como a gente conhece hoje, com as diversas raças e formas que eles têm, que eles possuem, e com os felídeos também, né, os felinos, são os gatos domésticos. O cão, ele foi domesticado mais cedo, então ele acaba tendo uma domesticação muito mais presente, manifesta muito mais facilmente do que o felino, do que o gato. Mas não tem especificamente uma questão espiritual. Há em literatura, em alguns livros de psicografia e algumas ideias, filosofias orientais que explicam, de certa forma, o do porquê do cão e do gato ter essa proximidade muito grande. Que é meio que uma viagem também, assim, né? É profundo esse estudo do porquê, né? É dito, assim, em resumo, que o cão e o gato, eles possuem um amor muito puro, muito sincero. E aí, como ser humano, a base, né, o farol do ser humano em relação à evolução é o amor, independentemente de qualquer coisa, sempre é o amor, né? Sim. Então acaba que o cão e o gato ficam mais próximos da gente porque eles ensinam mais fáceis pra gente. Eles demonstram isso com muito mais força, com muito mais presença. Então a gente acaba aprendendo também com eles, né? Aleph, agora, falando nessa questão, o gato e o cão. Aí o cão, a pessoa fala assim, meu cãozinho ficou doente porque ele talvez sentiu uma energia do ambiente. E nosso programa aqui também que fala de arte e de espiritualidade, e você sendo também também frequentando ou participando de uma religião espiritualista, no caso da Umbanda, né? Como é que você traria isso, essa energia que às vezes alguns animais sentem, como por exemplo,
o cão e o gato. Eu acho que o cão é mais, não sei, eu tenho essa impressão. Sente mais ou absorve mais. Isso é real? Existem níveis, assim, todos os animais, todos eles, assim, independentemente, seja um mamífero, um réptil, uma ave, um anfíbio, todos eles possuem uma sensibilidade muito maior. Não animais não têm mediunidade, não é mediunidade. Porque a mediunidade ela se classifica como realmente você, né, ser um canal para passar uma mensagem em relação a outros planos de existência. Isso não é necessariamente o papel que o animal tem. Mas todos eles têm realmente uma capacidade de sentir energia, né, as energias com muito mais facilidade, com muito mais sutileza, porque eles não têm as vendas que normalmente nós humanos temos, né, com a nossa criação, enfim, com as coisas que a gente escuta, aprende. Mas é dito normalmente que o gato, isso é unânime, assim, né, o gato ele acaba sendo uma das espécies mais sensíveis em relação aos demais. E todos eles também... O gato é mais sensível do que o cão. Exatamente. É bem natural. Inclusive até na questão da percepção de ver, né? Outros seres, né? De outros planos de existência, eles conseguem ter essa percepção quando você fala de ser mais sensível, ele absorve... O que é que eu quero falar? É que o gato adoece mais do que o cão? Seria isso, assim? Também, nesse princípio. Porque eu vi assim, tem aquela questão do Egito, que eles colocavam os gatos como os deuses, né, que eram bem tratados e tal. Vem daí, né, dessa antiguidade dos animais como deuses. E que eles também transmutavam, principalmente o gato. Né, ele transmutava alguma energia que está naquele ambiente, na sua casa, que alguém chegou e trouxe um pouco de uma energia diferente. Eu acho que alguns já me fizeram essa pergunta, por isso que eu estou trazendo aqui. O gato ele também tem esse poder de transmutar até essa questão dessas energias? Tem também. Nós, seres humanos, também temos essa capacidade. Temos essa capacidade, sim. Todos nós, plantas, os cristais, os animais, o ser humano. O animal ele tem uma capacidade maior. Ele consegue também ter o filtro dele funciona melhor, vamos dizer assim, né? Então ele consegue lidar melhor com esse tipo de energia. Só que às vezes algumas energias elas são tão densas, né, que acaba que esse filtro ele emperra um pouco. Então alguma coisa fica e aí se manifesta no físico, né? Porque ter uma visão de entender, né? Porque eu sou médico veterinário, eu tenho essa visão, tenho essa crença, também acredito nisso. Mas também sou médico veterinário, então a gente tem que entender que é um conjunto de coisas, é uma visão holística mesmo da coisa, né? Tem o corpo físico, mas também tem o espiritual, emocional. E os animais também possuem esse tipo de corpo físico, emocional e espiritual também, da mesma forma. Então, acaba que tudo em conjunto manifesta a doença. Como a gente vê, o veterinário vai atender um animal doente, mas entender também que essa doença ela pode ter uma base, né? Uma raiz que é algo energético, algo espiritual também, que se manifestou no físico. Mas o gato, o cão transmuta a energia também, suga essa energia e transmuta todos eles. E assim, é mito ou tem uma base científica, já que você também é médico, né? Essa questão do ronronar do gato, que às vezes ele fica ali ronronando, eu já ouvi assim, alguns estudiosos, né, dizerem que quando ele está ronronando, ele está transmutando a energia. Sim. Isso faz sentido? Faz. A frequência sonora que o gato emite. Frequência sonora. Isso, no ronronar, porque tudo é som também, né? Às vezes o nosso ouvido não consegue captar, mas já em todo instante tem essas frequências. Então o gato, quando ele ronrona, a frequência que é dita, né, nesse ronronar, ele é uma frequência que ele consegue acalmar, ele tranquiliza, ele relaxa o indivíduo, relaxa o próprio gato também, né, quem está ao redor. Então, a partir dessa questão da frequência, do poder que a música tem no nosso corpo, né, nossa energia, ele é capaz de transmutar e de limpar também o nosso campo. Gente, que assunto gostoso, rapaz. E mais uma questão agora, estou lembrando aqui das coisas que me perguntam, né? E agora, vamos passar dessa energia, digamos, energia positiva, energia boa, para uma energia ruim. A gente sabe que tem estudos da antiguidade, né, que os bruxos e bruxas, ou feiticeiros, utilizavam-se de alguns tipos de animais, tipo morcegos, sapos, quais eram outros, sei lá, corvos, né?
a gente tem naqueles desenhos animados, aí tem um bruxo, aí tem um corvo ali, aquela coisa, né? E geralmente negro, né? O gato preto e tal. Esses animais, tipo sapos, morcegos, corvos, serpentes, eles trazem o mal como esses feiticeiros, digamos. Porque a gente sabe que aí já é um outro tema que talvez não seria para hoje, né? Existe feitiço para o bem e para o mal, digamos, usar essas energias. Mas a gente vai entrar nessa questão dos animais. Como é que é essa utilização? Isso existe mesmo em se aproveitar, se utilizar dos animais para, digamos, deixar condensado essa energia lá? Sim, de fato tem, com certeza. Como é que ocorria, Aleph, isso? Como eu expliquei no início, né? Sempre tem aqueles animais que vai ter essa... É a função do animal. É tipo, qual a função do urubu na Terra, né? Qual o papel dele na Terra? Sim. Então, aquele papel... Exatamente. Então, aquele papel do urubu acaba sendo nobre também. Existe uma nobreza por aquilo. É o papel dele, é a função dele. Sim. Ele tem essa programação, digamos assim, para fazer aquilo. É um papel de limpeza. Exatamente. Né? Então, tem várias espécies de animais, animais peçonhentos, normalmente, ou o sapo, como você falou, né? O morcego, enfim... Animais que vivem em ambientes mais escuros, mais úmidos. A gente sabe que os ambientes mais escuros, mais úmidos, junta, vamos dizer assim, né? Tem um conjunto de energias mais densas também, mais difícil de lidar, mais pesada. Então, é meio que eles estão inseridos, né? Então, um sapo que vive em um lago, em um lamaçal, o tipo de energia que está ali presente, o tipo de frequência, o tipo de vibração que está ali presente, não é uma vibração legal, assim, boa, né? Leve. Elevada, digamos assim. Então, quando a gente utiliza esse animal que está dentro daquele meio, que absorve aquela energia, é capaz sim de manipular, porque feitiço é isso, é uma manipulação, né? Você está direcionando uma intenção para alguma coisa, seja ela boa ou ruim. Não necessariamente você fazer um feitiço, uma magia, não quer dizer que seja negra ou branca, né? Boa ou ruim, ela só é uma intenção, depende de quem vai né, direcionar aquela energia. Então, eu tanto posso usar um sapo para fazer algo bom, sim, para sugar, por exemplo, ou para captar algum tipo de doença ou de força negativa, ou de uma energia obsessiva, enferma, como também eu posso pegar essa mesma energia que já está dentro daquele animal, já está na presença dele, e canalizar, né, para fazer mal para alguém. Então isso de fato é possível sim também. Gente, é só dando uma explicação até complementando aí o que o Aleph falou, né? Essa questão até dos maltratos dos animais. Nós atualmente estamos passando por não chega ainda a ser uma pandemia, uma endemia da varíola dos macacos, e estavam matando os macacos. Os macacos, eles não são transmissores, eles também adquirem essa doença. Então, é uma coisa que chegam para eles. Então, esses animais, sapos, corvos ou morcegos, eles não são maus, eles não são do mal, eles não vão transmitir, eles são... o que colocam para ele é como se fôssemos adestrados. Se você coloca uma energia ali, se vai se utilizando, ele vai ficar com aquela energia, né? E naquele ambiente, ou dependendo desse, aspas, trabalho que a pessoa for fazer. Né? Então, é bom que a gente tenha o respeito pelos animais, né? Tem esse conhecimento que não existe animal que é maldito, que é amaldiçoado. É apenas assim, a utilização que você vai fazer. A exemplo de tomar uma aguinha aqui para hidratar a garganta, a exemplo dos cachorros pitbulls. Eles são mais ferozes, mais do mal do que os outros cães? Não existe isso não. E aí, para te falar assim, bem sinceramente, hoje em dia, a minha especialização, né, dentro da veterinária é a medicina felina. Eu sou clínico médico cirúrgico de gato. Eu atuo basicamente com a medicina de gato, mas também eu sou clínico de pequenos animais, de cães e gatos em geral, né? Sim. Todos os cães que eu já atendi até hoje, que são pitbulls, são cães assim incríveis. Maravilhosos, assim, de tipo... Você coletar o sangue do cachorro sem ele fazer absolutamente nada, sem precisar de ninguém, sabe? Nesse nível de amor, de carinho mesmo. Então, totalmente o contrário. É muito mais do tipo de criação, né? Da forma que aquele animal é criado, da forma que ele é treinado, do cuidado, do carinho que ele recebe. Aí sim que vai dizer alguma coisa, se ele vai ser um animal mais bravo ou não, mas não tem isso não.
Então, e tem outro animal, Aleph, que é o cavalo. O cavalo tem aquela equinoterapia, não é? Equinoterapia, onde cavalos são ajudados no tratamento de autistas, de crianças, de pessoas com síndromes de Down, não é? O cavalo também tem essa energia, né? Tem, com certeza. É uma energia muito forte a do cavalo, porque é utilizado isso assim. Sim, sim, bastante, porque também a questão do autista, por exemplo, eles conseguem ter uma recepção, né, com o cavalo, o ser humano mesmo, né? Quem tem autismo, eles têm uma abertura para lidar, para criar realmente ali um laço, né, de confiança, de carinho com o cavalo muito grande. Cavalos e cães, com os animais como um todo, mas assim, o cavalo tem uma facilidade muito grande para isso. E o cavalo também, dentro desse aspecto espiritual, ele é muito utilizado para a gente poder, por exemplo, toda vez que a gente precisa de garra, de força, ter vitória, alguma coisa, a gente está falando de tarô, por exemplo, você falou que tem escrito sobre o tarô, a questão da carta da carruagem, por exemplo, né? Sim. Então toda a representação simbólica e energética que o cavalo tem em relação à força, à vigor, à vitalidade, ele transmite isso para o ser humano também, né? Tanto no aspecto visual, quando você vê um cavalo bonito, isso já manifesta, desperta muito dentro da gente, né? Quanto por uma questão sutil mesmo, energética. Ele transmite essa força, essa coragem, essa vitalidade. Então, isso acaba ajudando muito dentro dessa questão da terapia quando o cavalo é utilizado. Mas não só o cavalo é uma parte, mas tem outros animais também que facilitam isso, né? E acaba sendo, tem um aspecto energético? Tem, que ajuda, que somatiza. Mas também tem um aspecto da própria mente humana, né? Quando a gente vê um cão, quando a gente vê um gato, denota um carinho, desperta algo bonito dentro da gente. É interessante, o Aleph falou uma coisa agora que me fez lembrar de minha infância. Eu sempre gostei de cavalos, aí você falou daquelas figuras de cavalos, até quadros de cavalos, assim, de animais no geral, né? E aí eu lembro que existem pessoas, eu conheço e acho que quem está nos vendo, nos assistindo agora também conhece, pessoas que não gostam de animais. Tem algo científico ou espiritual que você possa passar assim um pouquinho? Uhum. Tem gente que maltrata, né? Esse é um assunto que dá bastante pano pra manga, né? Mas normalmente quando a pessoa, o que a gente espera, né, o que a gente entende, passando por uma questão mais científica mesmo, um estudo mais randomizado, uma coisa mais certinha, a pessoa ela tem um problema psicológico mesmo, né? Ela precisa de uma terapia, ela precisa se tratar, se cuidar. Porque a gente sabe, inclusive, que pessoas os que maltratam. Os que maltratam. Sim. Exatamente. Porque a gente sabe até que pessoas que têm essa tendência a maltratar animais, elas também têm tendência a maltratar seres humanos. A canalizar esse mesmo tipo de agressão, né? Com certeza. De comportamento também para o ser humano, para o animal humano. Então, se trata de uma questão da psique mesmo humana, né? Então, a pessoa ela tem um problema, um desequilíbrio, e ela tem que ser tratada em relação a isso. Mas a pessoa que simplesmente não gosta, então não e tem... aí, isso se tratando do ponto, tá, tudo bem, você não gosta, ok. Mas eu não gosto e vou fazer mal. Aí, isso realmente é um desequilíbrio. Agora, existem, por isso que é muito pano pra manga, porque tem várias possibilidades, a partir do momento que eu não gosto, tenho medo, né? Então, foi por conta de algum trauma na infância, essa pessoa já carrega esse medo, já pensando num ponto espiritual, né? De outras existências, né? De outras vivências, ela já teve algum tipo de experiência com aquilo, que marcou muito forte, e ela traz isso também, né? Dentro do DNA espiritual dela, vamos assim dizer. Então, por isso que são muitos pontos. Tem vários tipos de possibilidades para explicar o porquê que uma pessoa tem um temor, tem um pavor para algum tipo de animal, para os animais como um todo, alguma espécie. São vários pontos. Agora, quando você passa disso, quando já é realmente não gosto e odeio, né? Vou fazer mal, vou maltratar, aí já é um outro ponto bem mais sensível, a pessoa precisa realmente de um cuidadozinho. Já é um caso para se observar. Exatamente. Né? Para se observar. Lembrei que tem também, falando das pessoas que gostam, a gente recebeu algumas fotos aí de pessoas com os seus pets, né? A produção vai passar aí, vamos lá ver?
gente, a gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, né? Não sem antes agradecer aqui ao Aleph. Eu que agradeço. Por trazer tudo isso, todas essas informações. Ficaram muito mais coisas, né? Para quem quer saber mais ou quem quer tratar os seus bichinhos, seus queridinhos pets, aí com o Aleph. O Aleph, você pode falar onde você atende, qual o seu Instagram, enfim. A gente vai colocar aqui também. Sim. Eu atendo em 2 clínicas, do plantão em 2 clínicas. Uma clínica mista, que atende cães e gatos, chamada Cantinho Pet, que fica na Atalaia. E uma clínica exclusiva de atendimento para gato. É uma clínica de medicina felina, chamada Toca dos Gatos, que fica vizinha para a Praça da Imprensa. São os 2 locais que eu atendo hoje. Então, aqui em Aracaju, Cantinho Pet, no bairro Atalaia. Isso. E Toca dos Gatos na 13 de julho. Na praia, no bairro Praia 13 de Julho, aqui também em Aracaju. Então, quem quiser. E depois vai ver lá também, quem quiser entrar em contato também com o Aleph, no seu Instagram que está aqui. Exatamente, Aleph, 2 L's, ALLF.souza77. Aleph com 2 F, Souza 77. Tá no Instagram. Aqui. E a gente agradece, cuidando sempre vocês, nós, sempre amando nossos pets, nossos bichinhos de estimação, sempre desejando muito. Vamos cantar com eles, vamos brincar com eles, que eles também nos trazem muitas alegrias, muitas coisas boas, transmutam essas energias, né? Não vamos passar também todas as energias ruins para os nossos queridos, né? Que com quem a gente gosta, a gente não vai fazer isso, né? Então, vamos nos ajudar, são companheiros de vida e que servem para nos alegrar e ajudar a que a gente evolua. Desejo a vocês uma ótima semana com muita arte e muita espiritualidade. Até a próxima, pessoal!